Então, eu entendi, até acho que seria bom a gente fazer uma comparação aqui, didaticamente mesmo, né? Se você tiver os pontos que mudam em relação a essas três. Mas nessa entrevista de ontem, ele falou ali que a oposição ainda está resiliente em alguns pontos, se vier com essa digital aí do governo Lula, enfim, falou que talvez não passe. A perspectiva de ter um fatiamento, você acredita que quais são... É uma discussão que já está se arrastando há anos. Será que vai passar tão fácil assim? Temos que mensurar, né, os riscos de continuar gastando aqui sem ter essa reforma aprovada, né? Está contando muito ali com isso, exatamente, né? Muito difícil. Vários governos já tentaram uma reforma tributária, não anda, não passa, porque fere interesses, né? Então você tem, por exemplo, hoje, o que acontece com o Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo é o maior consumidor, o maior produtor do Brasil, a maior parte do PIB está aqui, mas muitas indústrias, elas estão migrando para outros estados por conta do benefício fiscal. Como hoje o ICMS ele tem uma cobrança na origem e no destino, você acaba gerando essa distorção, né? Então a empresa vai lá onde o imposto é menor, porque há uma cobrança hoje na origem, e também vai ter que pagar no destino, só que esse imposto vai ser menor, né? Qual é a proposta, qual que é a ideia, né? Então vamos fazer essa cobrança no destino e fazer o imposto pago por etapa de produção, pelo valor agregado em cada etapa de produção, mas a cobrança é no destino. A PEC 45 e a PEC 110, elas são muito parecidas nesse sentido. Qual que eu vejo que é o grande problema delas? Quem que vai fazer essa distribuição de impostos? A União. Então, eu perdi a autonomia dos estados. Isso fere, inclusive, o Pacto Federativo do Brasil, no meu entendimento, né? Cadê a autonomia dos estados? Então, vai concentrar muito poder na União. A União que vai fazer esses repasses. Então, esse é um problema. Um outro problema, o ICMS hoje está em 18%. Então, vai ter uma unificação tributária. ICMS, ISS, PIS, COFINS e tal. IPI. Então, eu vou ter que chegar aí num imposto único, numa alíquota única. Legal, então o ICMS está 18 e o ISS está 5. Você concorda que alguma coisa no meio do caminho? A indústria está achando isso ótimo, porque vai cair a carga tributária. Mas quem não está gostando? Setor de serviço. Tanto é que a FEComércio é contra. Então, por quê? Porque vai aumentar, e espertamente, por exemplo, o Bernardo Api nem gosta de entrar muito nessa seara, porque ele sabe que vai aumentar a carga tributária do setor de serviços. Só que setor de serviços é o quê? É a gente, aqui a população. Né? Então a gente vai sentir na veia o aumento de preço. Olha como é complicado. Indústria que é uma coisa, comércio que é outra, né? Comércio e serviços que é outra. Eu acho muito complicado. Aí entra também uma possível tributação sobre dividendos. Duvido que vai ficar 20 para a empresa, 14 para o investidor. Provavelmente vem 20 e 20, aumento da carga tributária, 40%. Aí muitas empresas, o que vai gerar isso daí? Muitas empresas vão pegar e vão falar o seguinte, muitas pessoas, eu vou colocar o meu gasto pessoal na empresa para pagar menos tributo, entendeu? Para diminuir ali. O que não pode, né? Claro. Isso vai gerar também ineficiências no mercado de capitais, na alocação. Olha como é complicado, né? Como mexe muito com o interesse. O mercado financeiro não quer ouvir falar de imposto sobre dividendos, né? Porque isso vai mexer com o mercado. É muito complicado. A PEC do Luiz Felipe Orleans Bragança, que é a PEC 07, cobra no destino, mas mantém a autonomia dos estados. Aí eu acho muito lógico. Por quê? Porque a empresa, ela vai falar o seguinte, eu vou para onde tem mercado, ela não fica preocupada em ir para onde paga menos imposto. Então, se São Paulo tem mercado, eu vou para São Paulo. Mas sei lá, Sergipe está oferecendo um imposto menor. Aí ela vai colocar no balanço dela. Bom, será que vale a pena eu pagar menos imposto no Sergipe, mas para essa mercadoria não vai ter mercado? Ou vale a pena ir para São Paulo, vou pagar um pouco mais de imposto, mas tem mercado? É uma lógica econômica, prevalece a lógica econômica, como é nos Estados Unidos. E isso obriga daí uma disputa entre estados por emprego e por renda, né? Para cada um se modernizar. Eu acho que é a solução melhor, mas difícil, viu? Muito atrito, muito choque na aprovação da reforma tributária. Por isso que até a minha pergunta foi justamente essa questão. São muitos interesses e
não deve ser feito assim num curto prazo. Tem muita discussão pela frente. Muita, não vai ser uma aprovação. Aliás, né, saiu uma matéria hoje, o governo não tem maioria no Congresso para aprovar. Tudo bem, tem o Centrão, né, o Lira tem um grande poder de movimentar a máquina do Centrão para aprovação, mas hoje teria em torno de 230, algo assim. O que o governo tem não passa, porque uma PEC você precisa de 2/3, né? Daria o quê? 308? 308, né? 2/3 na Câmara e 2/3 no Senado. Então ainda não tem os votos, né? Então veja, é muito difícil, passa ano, sai ano, entra governo, sai governo, a reforma tributária não avança, ela é muito complicada. E tem que ter. E se não tivermos um avanço nela este ano, qual é o impacto disso com todo esse aumento de gastos, enfim, já é muito ruim, né? É muito ruim. Assim, o Brasil meio que, infelizmente, ele já se acostumou, né, com essa complexidade da administração tributária, mas eu acho que mais importante do que a reforma tributária é a reforma administrativa, né, porque ela tem um efeito mais de longo prazo e definir logo uma âncora fiscal. O Brasil, Paula, tinha 3 âncoras fiscais muito boas que foram completamente desconfiguradas, mas se a gente seguisse à risca essas 3, que basicamente é lei de responsabilidade fiscal, que ao longo dos anos foi completamente driblada. A regra de ouro, que significa que o governo não pode emitir dívida para pagar gasto corrente, pagar juros, pagar funcionário público e aposentadoria, somente com autorização do Congresso Nacional, e o teto de gasto. Não posso gastar mais do que a inflação do ano anterior. Se a gente já cumprisse essas 3 regras, estava muito bom. O grande problema é que o Brasil é o país do puxadinho, né? É o puxadinho desde o chuveiro ao puxadinho fiscal. A gente faz puxadinho para tudo e vai fazendo remendo e vai furando e vai driblando. E é por isso que a gente está o tempo inteiro, parece que a gente nada, né, 10 braçadas e volta a 30, né? Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro remendando e não cumprindo as regras.